Bem-vindo! Nessa lição, vamos mostrar como instalar, logar, fazer o backup e resolver problemas troubleshooting do Incase Safe. O Safe, sigla para Secure Authentication for Incase, é um aplicativo Windows de linha de comando do Incase que roda como um serviço de sistema em sua rede com o nome Incase Enterprise Safe Server. Ele controla os logs de acesso das máquinas da sua rede via sistema Incase Enterprise. Configurar o Safe não é uma tarefa difícil quando se segue as instruções que nós iremos passar nessa aula. Isso é particularmente importante, já que o Safe não pode ser instalado sem o assistente da Guidance Software. Então é aconselhável que você veja essa lição inteira antes de tentar instalar o seu próprio Safe. Existem três componentes principais no sistema Incase Enterprise: o Safe, o Incase Enterprise Examiner Client e o programa Servlet, que roda na rede de cada máquina que você deseja examinar com o sistema Incase Enterprise. O Incase Enterprise Examiner Client é o programa de interface Windows a qual a maioria das pessoas se refere simplesmente como Incase. É, na verdade, o mesmo programa da aplicação Incase Forensics, apesar de a chave de segurança ou o dongle do Enterprise oferecer funcionalidades adicionais ao Incase. O ícone do programa Incase Enterprise encontra-se aqui em nosso desktop. Vamos olhar a aplicação em um segundo. A máquina que estamos usando aqui é uma estação de trabalho Windows 7 conectada a um domínio Windows chamado 0-bit. O hostname da máquina é Examiner e o endereço IP é 192.168.40.4, como você pode ver aqui no desktop. Vamos usar essa máquina como a nossa máquina examinadora. Vamos usar o Incase Enterprise Examiner Client, que já foi instalado, para examinar outras máquinas no domínio 0-bit. Ok, vamos clicar no ícone do nosso desktop para abrir o Incase V7. Se você já usou a versão forense do Incase 7 antes, então essa interface lhe parecerá muito familiar. Veja que o título do programa é Incase Enterprise e existe também o botão Enterprise no menu e uma opção de logon na seção Enterprise da homepage. Muito bem, antes de usar o Incase Enterprise, nós teremos que instalar o Safe em nosso servidor nomeado na rede. Instalaremos o Safe no domínio 0-bit, que tem um nome de host de 0-bit-sbs no endereço IP 192.168.40.1. O server está rodando o sistema operacional Microsoft Windows 2003. Antes de iniciarmos a instalação do server, teremos que entender que a criptografia tem um papel importante no sistema Incase Enterprise. Então, se você não sabe muito bem como a criptografia funciona, reserve um tempo para ler a seção de criptografia que faz parte dessa lição. Tanto o Incase Enterprise Safe quanto cada examiner que se conecta ao sistema Incase Enterprise possui um par de chaves públicas. Elas são usadas para identificar o Safe e cada examiner de forma a não comprometer o sistema. O server não irá responder ao Safe, ao menos que tenha verificado a sua identidade usando uma cópia da chave pública do Safe, que está anexada ao Servlet. E a troca de chaves também é usada para criptografar o tráfego de rede entre o Safe, Servlet e Examiner. O par de chaves públicas do Safe é gerado durante o processo de instalação do Safe. Uma vez feita, a chave privada do Safe é criptografada utilizando dados do hardware de configuração do sistema operacional do próprio servidor do Safe. Essa informação é chamada de ID da máquina. Uma cópia criptografada da ID da máquina, junto com uma cópia da chave pública do Safe, devem ser enviadas para a Guidance Software sob a forma de um arquivo. A pessoa que instala o Safe também gera uma chave pública, que é usada para identificar um superusuário, chamado Keymaster. Apenas a conta Keymaster pode logar, instalar o Safe e configurá-lo para uso. A chave pública do Keymaster é enviada à Guidance Software com o arquivo da máquina. Depois de receber os dois arquivos, a Guidance irá gerar um certificado Safe assinado pela chave privada da Guidance Software.
Esse certificado incorporará a ID criptografada da máquina, a chave pública do Keymaster e informações da licença. O certificado assinado é acoplado com uma cópia da chave pública do safe e retorna ao usuário, que instalará o safe como um arquivo de setup. Quando a instalação continuar, a chave privada da Guidance Software é validada. A ID da máquina criptografada é decodificada e comparada à ID da máquina do safe, que é gerado novamente a partir da atual configuração de hardware e do sistema operacional da máquina safe. Isso garante que o safe não será utilizado por um usuário mal intencionado e também protege os investimentos da Guidance aos produtos em case Enterprise. Se todas as informações forem validadas e o processo concluído, então o safe foi devidamente instalado. Como pode ver, instalar o safe não é simplesmente um processo, é um processo importante. Lembre-se que o sistema em case Enterprise pode ser utilizado para ganhar acesso a máquinas em rede em um nível bem baixo. É importante que ele seja instalado de forma segura em uma máquina, com as devidas precauções de limite de acesso físico ou de rede. A chave privada do Keymaster precisa ser mantida de forma segura e precisa estar sob o controle de um executivo sênior, que garantirá que o sistema não esteja sendo mal utilizado. O nível administrador da conta em case Enterprise só pode ser criado com o conhecimento direto deste executivo. A chave privada do Keymaster não pode ser dada a ninguém, nem mesmo a Guidance Software. Também é importante lembrar que a operação do safe requer o uso da chave privada, que se tornará inacessível se a ID da máquina for alterada devido a mudanças de hardware do sistema operacional. Tendo isso em mente, é bom instalar o safe em uma máquina que esteja em bom estado e que não irá sofrer alterações. Reinstalar o safe onde a ID da máquina foi modificada ou mover o safe para outra máquina só é possível com a assistência da Guidance Software e que pode gerar custos adicionais. Ok, a primeira coisa que precisamos fazer é gerar uma chave pública para o Keymaster. Para fazer isso, precisamos usar uma opção do menu de ferramentas. Veja na barra de menu no topo do programa. Vamos clicar na opção Generate Encryption Key. Clique com o mouse e agora clique em Next. A chave criptografada está sendo gerada. Isso vai levar alguns minutinhos. Não é nada além do que um número, mas existem muitas possibilidades de valores. Pronto. Agora nós precisamos colocar um nome que deve ser o mesmo nome do usuário do Encase Enterprise. Neste caso, queremos o nome do Keymaster. Vamos digitar então. Agora nós temos que especificar uma senha forte. Ela será utilizada com a chave criptográfica e não seremos capazes de usar o arquivo da chave privada sem isso. Mas não esqueça essa senha, nem mesmo a Guidance Software poderá recuperá-la caso você a perca. A qualidade da senha é aceitável, que é bom, e agora precisamos confirmar essa senha. Ótimo. Finalmente podemos clicar em Finish. Aqui temos a pasta Safe Setup Files. Eu vou abri-la e salvar o arquivo da chave pública do Keymaster. Ótimo, feito. Vamos minimizar o safe e ver no desktop o que foi feito. Aqui está a pasta Safe Setup Files. Vamos abri-la. E aqui está o arquivo Keymaster Public Key. Ótimo. E sobre a chave privada do Keymaster Private Key? Isso foi salvo na pasta Incase/Keys, que está no seu diretório My Documents. Vamos dar uma olhada. Aqui está a pasta Incase e aqui está a pasta Keys. Eu vou abri-la também. Aqui está o arquivo keymaster.privatekey. Esse é o arquivo que nós temos que garantir que será mantido seguro e manter uma cópia de backup.
Ok, vamos fechar essa janela e voltar a nossa atenção para o nosso Save Server, designado 0bit-SBS. Estamos vendo aqui o desktop do nosso servidor Safe 0bit-SBS. O server possui duas interfaces de rede porque está agindo como um gateway de internet em máquinas no domínio 0bit. O endereço IP interno da Local Area Network é 192.168.40.1, como você pode ver no desktop. Temos uma pasta com os arquivos de instalação do Safe no desktop. Vamos olhar. Aqui podemos ver o arquivo keymaster.public-key que geramos na máquina examinadora. Uma cópia daquele arquivo foi feita para essa máquina através da rede. Também temos uma cópia da aplicação de instalação do Safe, que está sob a forma de um arquivo zip auto-extraível de instalação. Isso será disponível para você assim que adquirir o WinCase Enterprise. Vamos seguir em frente e rodar o Safe e instalá-lo. Perceba que você deverá fazer isso com os privilégios de administrador ou a instalação irá falhar. O WinZip Self Extractor, parte do instalador, requer que façamos a extração dos arquivos de instalação antes de continuarmos. Clique no botão Setup. Ok. E aqui está o instalador principal. Nós não queremos mudar o caminho de instalação do Safe, então vamos clicar no botão Next. O diretório InCase Safe não existe, então o instalador gostaria de criá-lo. Ótimo, clique em Yes mais uma vez. E agora nós temos que aceitar os termos de licença. Depois de ler os termos de concordância, clique na caixa I agree and accept. E é claro que você leu todos os termos, não é mesmo? Eu tenho certeza que sim. E agora devemos responder como queremos gerar nossos pares de chaves públicas do Safe. A primeira opção é criar uma nova chave. Essa é a opção que deve ser escolhida para uma instalação normal e limpa. Ele causa um novo par de chaves com a opção de salvar a chave pública em um arquivo. A chave privada será criptografada a ID da máquina no servidor Safe, que também será calculado como parte do processo de instalação. A segunda opção é importar uma chave privada existente. Essa opção permitirá ao Safe usar uma chave que já tenha sido criada da mesma maneira que o par de chaves do Master Key criada mais cedo. A senha para a chave privada precisará ser oferecida para que o programa de instalação possa extrair a chave e recriptografar com o ID da máquina. A opção de salvar uma chave pública será oferecida como a primeira opção. A terceira opção é usar uma chave de instalação existente, se ela existir. Para isso funcionar, a ID da máquina não pode ter sido alterada. De outra forma, o programa de instalação não será capaz de decodificar a chave privada. A quarta opção é ler uma chave do token de backup do Safe, ou seja, a chave privada armazenada no arquivo safebackup.spvk file, que será criada na pasta principal do Safe no momento da instalação. Para utilizar essa opção, é necessário especificar o caminho para o arquivo da chave privada do Keymaster associado a essa instalação. A senha do Keymaster também deve ser oferecida. A quinta opção é desinstalar e mover o Safe, o que na verdade apenas remove o serviço Safe como uma precaução. A pasta do programa Safe precisará ser deletada manualmente para que se faça uma remoção total. É possível remover o serviço do Safe manualmente, mas não iremos cobrir esse processo aqui. E a última opção nos permite fazer a leitura a partir do backup. Isso permite que o Safe seja recuperado dos rascunhos usando um arquivo de backup do Safe com a extensão SBK. Isso foi criado anteriormente. A criação de backup será coberta mais tarde nesse curso. A última coisa que temos que especificar nessa caixa é o número da porta TCP que o Safe irá comunicar.
É importante que qualquer firewall que esteja protegendo o servidor safe permita comunicações de entrada e saída neste número de porta. Se o servidor do safe torna-se acessível através de NAT, Network Address Translation, escondido atrás de dispositivos de rede tais como roteador, cable modem, deve-se configurar o direcionamento do tráfego de entrada a essa mesma porta no endereço IP interno do safe. Note que o número da porta especificado aqui também será usado como a porta default de comunicação para os servlets, abaixo desse safe. Apesar disso, pode ser mudado em bases individuais. As configurações do servlet serão cobertas em lições posteriores. Ok, cobrimos todas as opções, mas não temos que mudar nada. Então vamos em frente e clicamos em Next com o mouse para que um novo par de chaves possa ser gerado. Ótimo. Ao gerar um novo par de chaves, o programa de instalação nos pede algumas opções de configuração utilizadas pelo check-in do servlet. Essa é uma função a partir do qual os servlets podem ser configurados para entrar em contato com o safe em intervalos regulares, usualmente via um hostname de DNS público ou endereço IP acessível da internet. Então, alguns snapshots adicionais podem ser feitos. Essa é uma função adicional que não está coberta neste curso. O curso In-Case Enterprise Examination oferece mais informações sobre isso. Digamos que não precisamos mudar nada aqui, então vamos em frente e clicamos no botão Next. Agora somos perguntados pelo nome do safe, depois pelo nome do sistema de serviço que o safe está rodando. Algumas opções de autenticação e se ou não o safe deverá logar eventos ao serviço de logs de eventos do Windows. Vamos usar o nome Enterprise Safe. Eu vou digitar isso aqui na caixa. Perceba que o nome Safe deve ser único na mesma rede. Se você tiver mais de um safe, eles devem ter nomes diferentes. Nós não queremos mudar o nome do Safe Service e não fizemos os arranjos necessários para permitir o uso do Network Authentication Server e cobriremos o safe fazendo o log de eventos separadamente. Clicamos então em Next. Agora, devemos salvar o arquivo da máquina para que possamos enviá-lo à Guidance Software. Vou salvar na pasta Safe Setup Files em nosso desktop. Feito. Agora clicamos em Next para, de fato, salvar o arquivo da máquina e seguir para o próximo passo. Ótimo. Agora quase podemos ver o arquivo da máquina salvo atrás da janela do instalador. Nós somos convocados a clicar em Finish na próxima tela, depois de obter o arquivo de instalação da Guidance Software. Ainda não temos este arquivo, porque ainda não enviamos a Guidance os arquivos da máquina e da chave pública. Vamos clicar em OK, para que possamos ver o que há nessa tela. Essa caixa nos pede para especificar o caminho para o arquivo de setup que ainda não temos e que será enviado pela Guidance Software. Note que o instalador está buscando pelo arquivo de setup na página principal do programa In-Case Safe. Como ainda não temos o arquivo de setup, temos duas opções. Podemos deixar o instalador rodando enquanto esperamos que o arquivo nos seja enviado, ou podemos cancelar e rodar novamente mais tarde. Como já estamos próximos do nosso intervalo, eu vou cancelar o instalador e vamos rodá-lo novamente após o nosso intervalo. Eu espero que até lá tenhamos recebido o arquivo de setup e possamos continuar a partir daí. Ok, agora podemos ver claramente a Key Master Public Key e o arquivo da máquina que precisamos mandar para a Guidance Software. Quando você adquire o In-Case Enterprise, você recebe um e-mail semelhante a este mostrado aqui. Ele contém um link para um formulário online onde você pode fazer o upload do Enterprise Safe.machine e do keymaster.public key.
Deixe-me lhe dar uma ideia sobre como isso se parecerá. O formulário que você vê aqui pode não ser o mesmo, mas deve ser bem similar. A informação necessária para preencher esse formulário está na outra documentação. Ok, vamos submeter esses arquivos a Guidance, fazer um merecido intervalo e aguardar o envio dos arquivos de setup. Até breve!